Aluno, por que que ao bater o olho nesse modelo ou algo que esteja nesse padrão, eu sei que as grandezas A e B são referentes a grandezas diretamente proporcionais? Porque olha só, o que a gente tem aqui é A dividido por B igual a K. É isso que a gente tem. Algo no mesmo padrão disso poderia ser o seguinte: D sobre E igual a Z. Isso aqui segue também o padrão em que D e E são diretamente proporcionais? Sim. Sendo que tanto o K como o Z são constantes, são valores constantes. Se o K valer 10, em qualquer etapa que utilizar grandezas diretamente proporcionais, o valor aqui de K continuará valendo 10. Porque eu sei que ao estar nesse padrão, eu estou lidando com duas grandezas diretamente proporcionais. Sabe por que eu sei isso? Porque ao estarmos diante de uma divisão, quando a gente pega a parte de cima da divisão, da fração, que é a mesma coisa, quando a gente pega a parte de cima, que é chamado de numerador, quando a gente pega essa parte de cima e a gente aumenta a parte de cima, duplicando, ou triplicando, ou dobrando, e a gente pega a parte de baixo e também duplica ou também triplica a parte de baixo, aumentando a parte de baixo também, a gente garante que o valor desse lado, a gente garante que o valor da igualdade sempre continua o mesmo. Você entendeu? Quando eu pego e aumento o valor de A, dobrando ou triplicando, qualquer aumento que for, e eu pego embaixo, que é chamado de denominador, e eu pego a parte de baixo, que é chamado de denominador, e aumento também na mesma proporção, eu garanto que o valor aqui sempre continua o mesmo. Por isso que ao me deparar com qualquer coisa neste modelo, seguindo este padrão de divisão, eu sei que eu estou me deparando com duas grandezas diretamente proporcionais. Aqui também, ó, vamos supor que aqui eu aumentei o D, eu dobrei o D. E a parte de baixo, eu também dobrei a parte de baixo. Eu garanto que o valor aqui representado por Z é o mesmo valor. Tanto antes de duplicar como depois. Você quer que eu te dou um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 10 dividido por 2. 10 dividido por 2. Aqui ó, a gente tem 10 litros de leite e aqui a gente tem 2 litros de água. Vamos supor, são duas grandezas. 10 litros de leite e 2 litros de água. Isso aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5, não vai? Vai dar 5. Então, o valor de 5 é considerado um valor que vai ser sempre constante, sempre vai ser 5, se eu estiver trabalhando aqui com esses valores referentes a duas grandezas diretamente proporcionais. Você quer ver duas grandezas diretamente proporcionais? Velocidade e distância percorrida. Distância percorrida. Então, quando a gente está na velocidade de 10 km por hora, a distância percorrida é 2 km. Se a gente duplicar essa velocidade, a gente multiplicou por 2 a velocidade, foi para 20 a velocidade. E a distância, a gente duplicar também, foi para 4. A gente pegou a distância e duplicou, foi para 4. Faz as contas, 20 dividido por 4 continua dando 5. Então você viu? Eu subi aqui, como eu aumentei a parte de baixo também, que é o denominador, continuou constante. Isso quando eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Agora você entendeu de uma vez por todas? Você então bateu o olho em qualquer modelo que esteja neste padrão de uma divisão e sempre mantendo um valor constante, você está diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só, olha esse modelo. Olha esse modelo que está na tela para você. A vezes B igual a uma constante qualquer, um valor qualquer que vai ficar fixo. Por que que ao bater o olho nesse modelo, eu sei que eu estou diante de duas variáveis inversamente proporcionais? Por quê? Em uma multiplicação, se por acaso eu pegar o primeiro termo e dobrar, para eu continuar com o valor fixo aqui, do outro lado, eu tenho que pegar o outro termo e eu tenho que dividir por 2. Eu tenho que diminuir metade dele. Porque aí, ao fazer essa multiplicação, continua dando o mesmo valor aqui. Vamos supor, 10 vezes 4 é igual, 10 vezes 4 é igual a 40. Então, o K aqui é 40. Ó. O K vai ficar fixo como 40. Como que eu faço para o K ficar fixo como 40? Eu preciso de, ao dobrar o 10, ou ao multiplicar o 10 por 2, vai ficar 20. Então, eu peguei o 10, multipliquei por 2. Eu aumentei o 10 para 20. O que eu tenho que fazer com o outro termo, o segundo termo? Eu tenho que diminuir o segundo termo. O segundo termo eu tenho que dividir por 2. Eu tenho que pegar metade do segundo termo. Dividindo o segundo termo por 2, eu vou ter 2. 20 vezes 2 continuou dando 40. Então eu bato o olho neste modelo, ó,
eu sei que eu estou lidando com duas variáveis, ó, variável A e B, inversamente proporcionais. Garantindo que ao multiplicar as duas sempre continue dando K. Eu tenho que garantir que o valor aqui da operação, o resultado aqui, sempre dê o mesmo valor. Tá vendo? Ó, aqui continuou dando 40 e aqui continuou dando 40. Isso aqui é um modo de representar variáveis inversamente proporcionais. Você viu que teve proporção. O 10 eu multipliquei por 2, foi para 20. O 4 eu dividi por 2. Então eu multipliquei o primeiro termo por 2, o segundo termo eu tenho que dividir por 2. Inversamente proporcionais. Inversamente, mas na mesma proporção. Você captou isso agora? Então eu quero que você, ao bater o olho em um modelo como esse, e nesse modelo for falado ou for garantido que o resultado que aqui está representado por K é uma constante, o que é ser uma constante? Interpreta. Algo constante é algo que permanece sempre com o mesmo valor. Eu tenho que garantir, em algum momento do problema, do exercício, tem que falar que o valor depois da igualdade é uma constante. É algo constante, é um valor fixo. Interpreta. Interpreta. Quando eu te dou um modelo desse, ó, A vezes B é igual a um K. E eu falo que esse K, esse resultado, o valor depois da igualdade é uma constante, é um valor fixo, você já pode logo de cara, ao olhar uma multiplicação deste lado, falar isso são duas variáveis inversamente proporcionais. Em alguma questão, algum momento de alguma questão, aparecer isso aqui, ó, vamos supor D sobre C igual a K. Em algum momento da questão, alguma hora, falar que o valor depois da igualdade, o valor do resultado é uma constante, é um valor fixo, é um valor que não muda, você já pode, ao observar aqui que está se tratando de uma divisão, você já pode falar que uma grandeza D e uma grandeza C, uma grandeza chamada de D e uma grandeza chamada de C, que são diretamente proporcionais. Isso aqui é uma parte dessa temática de grandezas inversamente diretamente proporcionais mais avançada. Por que eu trouxe nesse formato? Para focar você no que realmente aparece nas questões. Porque no Enem, o que é cobrado é esse entendimento que eu acabei de te passar. Com isso, te explicando dessa maneira, o meu foco é que você ganhe confiança e agilidade. Porque eu vou te mostrar uma questão. Essa questão aborda essa temática de inversamente proporcional, aborda a temática de proporcionalidade, inversamente e diretamente proporcional. Só que foi uma questão muito, mas muito complicada. Muita gente errou. O aluno sabia tudo sobre diretamente, inversamente proporcional, sabia analisar, só que chegou, ele se deparou com essa questão e ele se embolou, não conseguiu interpretar essa questão, teve problema e acabou errando. Agora vem comigo que eu vou descomplicar totalmente essa questão de um modo que você nunca viu. Sabe por quê? Começamos a ter problema com essa questão a partir do momento que as alternativas estão dispostas dessa maneira. Por quê? Porque o aluno fica meio perdido. As alternativas estão dessa maneira, mas olha o comando, o que temos aqui? Uma expressão, qual expressão? Alguma expressão dessa aqui que está na alternativa. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede. Então, que fornece uma expressão que fornece o custo. Uma expressão que fornece o custo. Olha como tudo vai clareando se você pegar e reescrever matematicamente aquilo que está sendo falado na questão. Porque pediu uma expressão, a ordem foi uma expressão que fornece o custo. Então se eu quero uma expressão que fornece o custo, por que você não pegou a sua caneta no momento da prova, colocou um igual aqui, colocou a letrinha C de custo, C igual a custo? Porque assim vai ficando mais nítido na sua cabeça o que você tem que fazer com a questão. Então eu pego a caneta e coloco um Czinho aqui, de custo, porque eu estou jogando para o meu cérebro que eu preciso interpretar, eu preciso analisar toda a questão, eu preciso raciocinar em cima de toda a questão, buscando o custo. Então já coloquei um Czinho aqui para abrir na minha mente. Quando você vê somente isso aqui, você tende a ficar perdido, porque você não imagina isso como sendo uma equação, tendo uma igualdade. Então tá? Beleza, o primeiro passo era isso que eu acabei de fazer, colocar a letra C aqui. Opa, então já está expandindo a sua mente. Agora, então eu quero uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede. Olha só como que a temática da questão é uma temática fácil de ser raciocinada. Por quê? É aquilo que eu te falo,
Em vez de ficar somente querendo analisar e interpretar a questão utilizando o seu estudo, o estudo de teoria, aquele estudo que o professor mandou você decorar, por que você não pega e joga para sua mente o seguinte: opa, eu vou raciocinar em cima da realidade do meu conhecimento de mundo? Por quê? O custo para revestir uma parede, você sabe analisar isso. Você sabe. Eu vou revestir uma parede, eu vou pintar uma parede. Funciona mais ou menos no mesmo mecanismo. Eu vou pintar uma parede, eu vou revestir uma parede, eu vou pegar um sofá e vou revestir ele com um pano preto. Tá vendo? É tudo a mesma lógica. É um conhecimento de mundo que qualquer pessoa tem. Utilize isso a seu favor. Porque o aluno que pegou essa questão e quis resolver ela somente utilizando a álgebra, a matemática, ele ficou perdido. Agora, aquele aluno que tem aulas comigo e utilizou o conhecimento de mundo dele para resolver, você vai ver que você vai resolver essa questão mesmo sem ler todo esse texto. Olha que doideira, olha que doideira. Uma questão dificílima, eu vou fazer você acertar sem mesmo ler o texto. Por quê? Porque você vai, junto comigo, utilizar o conhecimento de mundo junto com o seu raciocínio lógico-interpretativo. Porque olha então, o que eu quero? Eu quero uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A. Então já foi dado a área. Ó, a área da parede tem a área A em metros quadrados. Beleza, isso é tranquilo. Situada a D metros da fonte sonora. Isso aqui pode te complicar um pouquinho. Ó. A D metros da fonte sonora. Mas calma. Olha lá no início do texto. Para o que está escrito? Olha lá no início do texto o que está escrito. Para construção de isolamento acústico. Ó. Construção de isolamento acústico. Agora eu estou entendendo. É uma questão que trata de revestir uma parede para ocorrer o isolamento acústico. E eu quero saber a fórmula, eu quero saber a expressão que fornece o custo total para eu revestir uma parede de área A que está situada a D metros da fonte sonora. Então tá. Só que agora a gente vai raciocinar em cima disso aqui, ó, fonte sonora. Porque é o seguinte, para fazer o isolamento acústico, pensa bem, raciocina comigo, vem cá, vem cá. Para fazer o isolamento acústico, eu vou gastar mais em dinheiro, eu vou gastar mais. Ó, eu vou fazer o isolamento acústico dessa casa aqui, ó. Vou fazer o isolamento acústico dessa casa. Eu vou gastar mais. Eu vou fazer um isolamento acústico melhor. Se a fonte sonora estiver aqui, ou se a fonte sonora estiver aqui. Qual que eu vou gastar mais? Olha o conhecimento de mundo. Eu não estou utilizando nada de matemática. Eu estou utilizando o conhecimento de mundo que qualquer um tem. Eu vou gastar mais, eu vou ter que fazer um isolamento acústico melhor e a fonte sonora estiver aqui, ó, mais perto da casa. Então, o que eu concluo com isso? Eu concluo que isso aqui, ó, o D metros da fonte sonora, essa variável D, esse D metro, é inversamente proporcional ao custo. Mais perto, maior o custo. Mais longe, menor o custo. Deu para você entender? Então eu já consegui raciocinar que o custo da obra, ó, o custo da obra vai ser igual, vai ser inversamente proporcional à distância D em metros. Por que eu escrevi assim? Porque eu sei que se depois da igualdade eu colocar um D embaixo, isso é inversamente proporcional. E eu já interpretei também, eu já raciocinei que a área A, que está sendo falada aqui, ó, a área A em metros quadrados, ela é diretamente proporcional. Se eu tenho uma casa maior, ó, se a casa é maior para ser feito isolamento acústico, se a casa é maior, eu vou gastar mais material, o custo vai ficar maior. Então, se a casa é maior, eu vou fazer o isolamento acústico de uma casa. Se a casa é maior, eu vou gastar mais material, o custo vai ser maior. Então, a área A, eu coloco aqui em cima. Pronto. Olha o que a gente tem. A gente chega nessa fórmula, ó. Você entendeu? Eu não tinha te falado, eu não tinha raciocinado, ó, que o custo e a distância da fonte sonora são inversamente proporcionais. Quando eu quero designar duas coisas inversamente proporcionais, eu faço a multiplicação delas. Que isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Por quê? Porque eu posso isolar o C igual. Vamos colocar aqui o A de uma vez, ó, o A, e eu pego esse D e posso colocar aqui embaixo. Isso aqui você sabe. Você saber, isso aqui você sabe, aluno, ó. Você pegar isso aqui e ver que o custo está inversamente proporcional à distância e que o custo é diretamente proporcional à área, isso aqui você sabe. Então tá bom, isso aqui você sabe. Agora, um olho, eu cheguei a isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Muita atenção que eu tenho isso aqui, ó. Tem isso aqui. Isso aqui é a resposta da questão. Só que um olho nisso aqui e um olho nas alternativas.
Qual alternativa é mais parecida com isso aqui? Concorda que é a letra B? Marca a letra B. Por quê? Porque o A está em cima e o D ao quadrado está embaixo. A letra A está errada, porque a letra A, o A está embaixo. A letra C, o D está em cima, está trocado. A letra D, os dois estão em cima. A letra E, o A está embaixo, está trocado. Resposta é a letra B, tá vendo? Eu acertei a questão somente interpretando, raciocinando, trazendo a questão para a realidade da minha vida. Você sabe fazer isso? Qual a sua dificuldade? Mas é muita gente que errou. Sabe por que muita gente errou essa questão, aluno? Porque ele ficou preso em querer utilizar tudo que foi dado na questão. A questão fala um monte de coisa, ó. Deu o valor da área, deu o valor aqui, ó, 3 metros, vai custar R$ 500. Falou aqui, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Realmente aqui, ó, a gente tem quadrado da distância, mas isso não fez diferença, ó. Isso aqui não fez diferença. Aqui a gente tem quadrado da distância, quadrado da distância, quadrado da distância, quadrado da distância, quadrado da distância. Mas não fez diferença. O meu foco aqui é no custo. É no custo. Não fez diferença. Isso aqui tudo serviu para te complicar. A questão foi muito errada. Esses valores aqui também, ó, de 500, 81, estão aqui para fazer com que essa equação, essa expressão, que nem fala aqui, seja correta mediante aos valores que foram dados aqui no texto. Ó. Só que você está vendo, você não precisa disso. Basta você expandir a sua mente e ter atalhos para raciocinar daquilo que realmente importa. E o que importa aqui para mim é raciocinar referente a custo, área, distância da fonte sonora, tudo isso, distância da fonte sonora, área, tudo isso atrelado ao custo. E analisar se é inversamente ou diretamente proporcional. Por isso que eu te falo, aluno, por isso que eu te falo. Por isso que eu te falo, pega, ó, toda a sua força, toda a sua vontade, toda a sua garra, pega toda a sua vontade do mundo, toda a sua garra, e dê valor a isso aqui, ó, que é o comando da questão. O aluno que ficou preocupado com o texto, ele se enrolou todinho. E o que interessa para mim, primeiramente, primordialmente, é o comando da questão. O aluno que se preocupou em interpretar muito bem esse comando, raciocinar, utilizando, trazendo a questão para a realidade da vida dele. O aluno que teve essa sagacidade, ele acertou a questão muito rápido, ele não se complicou. Tá vendo? Por isso que eu falo, foca nisso aqui primeiro. Foca nisso aqui primeiro, raciocina. Olha como que eu resolvi a questão só com isso aqui. E a questão te embola com esse texto falando um monte de informações. Uma das questões mais difíceis referente a essa temática de proporcionalidade. Só que comigo, isso fica fácil. Vem comigo, vamos embora, não desanima. Até a próxima aula. Valeu, aluno.